Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas confirma mais 8 mortes por Covid-19. Em uma semana, 30 patenses perderam a vida para o vírus. Diante a colapso, Força Tarefa de Saúde de Minas Gerais desembarca em Patos de Minas para avaliar colapso e propor estratégias. Você vai ver que, após ganho de ação de intervenção judicial, o prefeito de Patos de Minas diz que vai retirar equipamentos do Hospital São Lucas para ampliar leitos no hospital de campanha. Com grupos prioritários ficando para depois, como idosos, o secretário de Estado de Saúde concorda com a ordem vacinal estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização. Você vai ver também que Coromandel prorroga decreto e lei seca, toque de recolher e barreira sanitária continuam valendo. Síndrome rara em criança associada à Covid-19 tem caso confirmado na regional de Patos de Minas. Amigos se mobilizam para ajudar motoboy que teve pé amputado. Patrimônios históricos viram pontos estratégicos para abertura de comércios. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais no NTV News, que começa agora. As 203 crianças em Minas Gerais foram investigadas com suspeita da síndrome inflamatória pediátrica, possivelmente provocada pela Covid-19. Um dos casos confirmados é da Regional de Saúde de Patos de Minas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a síndrome rara associada à Covid-19 foi descartada em 89 dos 203 casos notificados em Minas Gerais. 67 foram confirmados e 59 crianças já receberam alta. Um dos casos confirmados foi na Regional de Saúde de Patos de Minas. Nenhum óbito foi registrado. Uma pesquisa realizada no Brasil mostrou que 1/4 dos pacientes entubados por Covid-19 morreu por sequelas. No período de 6 meses após a alta hospitalar, 1 em cada 4 pacientes graves de Covid-19 que foram entubados acaba morrendo. Entre os internados que não precisaram de ventilação mecânica, a taxa de mortalidade é de 2%. Os resultados preliminares são do estudo Coalizão, conduzido por 8 hospitais de excelência do Brasil em institutos de pesquisa, que avaliam a qualidade de vida e os desfechos de sobreviventes de hospitalizações por Covid-19. Os participantes são pacientes internados nessas instituições. São monitorados por ligações telefônicas a cada 3, 6, 9 e 12 meses após a alta hospitalar. Os pesquisadores investigam, por exemplo, se eles foram reinternados por alguma razão, se sofreram eventos cardiovasculares e falta de ar, e se voltaram ao trabalho e às atividades habituais. Os dados já disponíveis mostram que no período de 6 meses, a taxa de nova hospitalização geral desses pacientes foi de 17%. Entre os entubados na primeira internação por Covid, 40% tiveram que ser reinternados. Os comerciantes de Patos de Minas têm se ajustado ao decreto municipal, mas mesmo assim, alguns estabelecimentos não têm cumprido as determinações. Já outros tentam seguir à risca, afinal, no sinal de colapso, todos têm que fazer a sua parte. Já estamos há quase uma semana desde que o decreto 5.001, de 16 de fevereiro de 2021, entrou em vigor no município de Patos de Minas, com medidas mais restritivas. No fim de semana, estabelecimentos do setor alimentício foram alvos de fiscalização e um deles, por descumprimento das medidas de prevenção à doença, teve que encerrar as atividades. Mas, enquanto alguns locais estão tendo dificuldade para seguir as normativas do decreto, outros seguem à risca. Todas as normas que foram passadas, nós estamos adotando o distanciamento obrigatório de 3 metros, restringir a entrada de pessoas, estamos atendendo com a capacidade de 30% das pessoas. Fizemos um revezamento de 3 turnos, até mesmo para facilitar, para não ter tanta aglomeração de pessoas. Para auxiliar no cumprimento das medidas, uma equipe interna fica responsável por fiscalizar os funcionários e os clientes, orientando quando necessário. Nós temos uma equipe de prevenção de perdas dentro da loja, que eles são responsáveis por fazer toda essa fiscalização, de acompanhar o uso de máscara, o distanciamento, acompanhar a formação de fila do lado de fora da loja. Os nossos líderes de dentro da loja também estão treinados, estão sabendo de todas as orientações de limpeza do setor, higienização.
Outro detalhe é que, segundo o gerente, tem havido dificuldade por parte dos clientes em compreender a necessidade de centrar apenas uma pessoa da família no estabelecimento. Nós não queremos barrar as pessoas, nós não queremos. É um decreto, então as pessoas têm que ter essa consciência. Venha uma pessoa de cada família, o casal de namorado tem que entender que apenas uma pessoa vai entrar, um membro de cada família. O pai evita de trazer crianças para dentro do supermercado. Vamos respeitar o distanciamento de 3 metros de distância nas filas. Estamos vendo o nosso sistema de saúde saturado aí, então vamos fazer a nossa parte. Nós, como cidadão, nós temos que fazer a nossa parte de todas as formas. Essa senhora conta que segue com medo da doença, mas sai de casa movida pela necessidade. Entretanto, compreende a importância de se cumprir os decretos e, nessa circunstância, sabe que é preciso redobrar os cuidados. Segura não, mas assim, a gente precisa ir, né? Ultimamente, eu tô saindo, mas com medo. Fico de olho, né? Procuro não encostar em nada, igual agora eu cheguei aqui para pegar uma mussarela. Então, assim, eu pego e já saio. Não fico muito tempo no mesmo lugar. Tem que se cuidar, né? Ainda hoje aqui no News a gente vai mostrar que 10 estabelecimentos tiveram que fechar as portas nesta terça-feira. Daqui a pouco, patrimônios históricos viram pontos cobiçados para a abertura de comércios e amigos se mobilizam para ajudar motoboy que teve o pé amputado. Após sofrer um grave acidente, amigos de um motoboy de 41 anos se uniram para ajudá-lo. O rapaz teve o pé amputado e continua internado, mas já sabe que terá um alto custo no tratamento de saúde. Este é o Leandro de Andrade Santos, 41 anos, autônomo. Um homem que já passou por muitas coisas na vida e agora enfrenta mais uma luta. O resultado de um grave acidente. O acidente foi registrado na última quinta-feira, dia 18, aqui na rua Doutor Marculino. O Leandro vinha de moto quando uma bicicleta passou na frente dele e causou a queda. Só que vinha um caminhão logo atrás que passou por cima do pé dele e causou esmagamento. E por isso precisou ser amputado. Além disso, ele quebrou o braço esquerdo em 4 lugares diferentes e segue internado no hospital regional. Fratura exposta, né, no pé, no braço. O pé esmagou todo. O irmão conta que Leandro já passou por situações complicadas e há cerca de 4 anos estava refazendo a vida. O Leandro, para mim, ele é um campeão porque ele já vem de diversas recuperações, diversas conquistas, porque ele viveu, acho que quase que 20 anos sendo dependente químico, usuário de drogas, essas coisas, e com muita, assim, empenho da família, orações, ele vem se reintegrando há uns 4 anos ou mais, que ele está se colocando no mercado de trabalho, buscando erguer, conquistar os seus bens. Ainda não há previsão de quando ele terá alta do hospital, pois ainda restam cirurgias a serem feitas e os gastos com o tratamento serão bem altos. O que o médico passou, que eu até questionei o médico se ia dar alta para ele, ele falou que não. Devido à gravidade do pé, ele queria acompanhar a cirurgia para evitar alguma infecção, uma necrose, essas coisas. E devido ao braço, ele disse que se desse alta para ele, devido à ocupação que está no hospital, ele não tinha nem previsão de quando ele ia fazer essa cirurgia. E ele estando aqui internado, é mais fácil para ele estar assegurando a vaga para fazer a cirurgia. Só que não tem data prevista também, não. Mobilizados com a história de Leandro, um grupo de familiares e amigos decidiu ajudar por meio de uma campanha nas redes sociais. Nós da família, né, nós criamos a vaquinha online porque o nosso intuito é trazer um conforto maior para ele, quando ele se reintegrar, que ele acostumar com a ideia, com voltar à rotina normal. E o nosso intuito é essa vaquinha, da ajuda que a gente conseguir, lógico que é o tratamento, os medicamentos que vai ser gasto. E o mais importante que a gente quer conquistar é uma prótese parcial do pé, que não é barata, é um valor muito alto. Depende do corte, nós já procuramos saber de uma empresa, a mínima é 8 mil, de 8 a 40 mil, então depende do pé, depende do corte, e o nosso intuito maior é conseguir essa prótese. Quem puder ajudar,
pode entrar em contato pelo telefone do Leonardo ou transferir o dinheiro da vaquinha por meio da chave Pix do Leandro no e-mail na tela. O telefone de contato, se alguém interessar e quiser ajudar, é 99186-7262. 99186-7262. Esse telefone é do WhatsApp. Se alguém quiser saber mais sobre a história dele, é só me mandar uma mensagem, eu mando o link da vaquinha, ou se quiser fazer um depósito de qualquer quantia, qualquer valor, nas contas, a gente passa os dados da conta dele. E também a gente conta com a oração de vocês, que eu acho que é o mais importante nesse momento, é a oração para que possa fortalecer o psicológico dele. Os consumidores terão informações detalhadas sobre o que incide sobre o preço pago pelo combustível em painel ou placa visível. Os postos serão obrigados a informar o valor médio regional do combustível no produtor ou no importador, o preço de referência usado para a cobrança do ICMS, que é cobrado pelos estados, e o valor do imposto e o valor do PIS/COFINS e da CID, ambos cobrados pela União. O decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira e entra em vigor em 30 dias. A medida é para que o consumidor tenha mais clareza sobre a composição que impacta o preço final. Os casarões tombados como patrimônio histórico e cultural são memórias concretas de marcos para o desenvolvimento de um município. E até nos dias de hoje são pontos cobiçados, transformados até em estabelecimentos comerciais. É só passar por uma das avenidas mais famosas de Patos de Minas que é possível ver que a história da cidade está bem preservada. A beleza da avenida, aliada às residências, vieram de um imenso planejamento. Mesmo com o avanço das obras, buscando sempre arquitetura moderna, algumas casas e prédios continuam com suas estruturas históricas intactas. Até hoje é possível ver lindos casarões típicos da época. Um deles era do Dr. Itagiba Caixeta, um antigo advogado que teve grande influência na cidade de Patos de Minas. A residência foi construída em meados da década de 1910 e faz parte do inventário histórico do município de Patos de Minas. Outro monumento histórico é a Escola Antônio Dias Maciel, a conhecida Escola Normal. Também tem o Palacete Amadeu Dias Maciel, na esquina da avenida, e do outro lado, a casa de Major Jerônimo Dias Maciel. São vários os casarões espalhados pela Avenida Getúlio Vargas em Patos de Minas, cada um com a sua história. Esse aqui, por exemplo, pertencia à família Maciel e hoje pertence a outra pessoa. É algo patrimônio cultural, só que também particular. Existem outros que, por mais que estejam bonitos por fora, às vezes estão deteriorados por dentro. O tempo promove toda essa questão. A maioria desses estabelecimentos são reutilizados para abertura de empreendimentos. É o caso do empreendedor que você vai conhecer agora na reportagem. O Janvion resolveu montar um restaurante bem nesse casarão, construído em 1922, que antes era residência do médico Adélio Dias Maciel. A casa também hospedou o famoso cientista Carlos Chagas, que permaneceu em Patos de Minas entre 23 a 27 de novembro de 1923. O Janvion precisou fazer uma reforma que ultrapassou os R$140 mil. As paredes foram pintadas, o teto foi arrumado, janelas e portas lixadas, e alguns ambientes ele conseguiu dar um toque de modernidade, mas sem exagero. Eu sempre tive um sonho de abrir um restaurante aqui em Patos e só me servia aqui. E um dia eu entrei para conhecer o espaço, ver como que era. A casa estava muito estragada, muito mesmo. E eu sabia que o desafio ia ser muito grande, tá reformando, tá estruturando, deixando ela aconchegante, do jeito que a gente queria. Nessas fotos, antes da reforma, dá para perceber que o desafio do empresário não foi fácil. A casa é inventariada e a gente tem que estar mantendo a fachada, as estruturas como eram, para não estar modificando tanto. A gente tentou fazer o máximo que a gente conseguiu, sem mudar a estética do estilo que é a casa antiga. Esse arquiteto especialista em museografia explica que os imóveis que fazem parte da divisão de patrimônio histórico precisam ser ocupados para que a restauração aconteça e sua história seja preservada.
Mais importante do que restaurar é conservar, né? Restaurar é uma medida curativa, operativa, né? A conservação preventiva é uma medida profilática e uma medida altamente recomendável. No que tange a questão da regulação, o setor de patrimônio regula isso, existem critérios, existem punições, inclusive, quando, obviamente, há um processo de intervenções sem critério ou feita por profissionais que não são especializados na área de arquitetura ou restauro. A reforma faz bem para prolongar a durabilidade da obra. Como consequência, nem todos os detalhes são totalmente reproduzidos perfeitamente como eram. Mas, para quem conhece os casarões e a história da família Maciel, vai poder viver uma nostalgia de Patos na década de 20 adiante. Se a gente anda pela cidade e não reconhece nada dela, a gente fica, de uma certa forma, desorientado, sem significado, sem uma relação afetiva com os espaços públicos da cidade. Então é nesse sentido que nós entendemos que há essa aproximação e essa necessidade de valorização do patrimônio. A seguir a gente fala de futebol. O São Paulo dá adeus ao Atlético. E Força Tarefa de Saúde de Minas desembarca em Patos para avaliar colapso e propor estratégias. O técnico Jorge Sampaoli anunciou na segunda-feira, no início da semana, que deixaria o Galo no Brasileirão. Como o contrato do treinador tinha validade até o fim de 2021, Sampaoli, que está de malas prontas para assumir o Olympique de Marseille da França, terá que pagar uma multa rescisória na casa dos 4 milhões de reais. A diretoria alvinegra afirmou que só foi informada da saída de Sampaoli ontem. O técnico Jorge Sampaoli fica no Atlético até quinta-feira, fim do Campeonato Brasileiro. O treinador anunciou sua saída do clube na segunda, mas segue com o grupo para os treinamentos. O diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, oficializou a saída de Sampaoli por meio de coletiva. Esse momento é fazer os agradecimentos necessários e pertinentes ao nosso Sampaoli, por vários motivos. Não só pelo desempenho esportivo, mas também pelo tanto que ele aportou aqui na cidade do Galo, no clube Atlético Mineiro, em relação na nossa visão realmente mudar de patamar daquilo que hoje o Galo deseja para a sua continuidade, né? A gente sabe a situação na qual ele chegou aqui, numa situação difícil, num momento delicado, e reverteu uma situação dentro do Campeonato Mineiro, conquistou o título. Dentro do Campeonato Brasileiro, liderou por várias rodadas também. Hoje, com a classificação garantida já para a fase de grupos da Libertadores 2021, com um dos maiores índices de aproveitamento no Mineirão, ou seja, os números são excelentes, e por tudo isso que a gente lamenta realmente a saída dele, com a certeza de que ele deixou realmente um grande legado. E com o desafio que nós teremos pela frente é de dar continuidade ao trabalho dele e sem dúvida nenhuma, seguir no caminho das vitórias e na busca dos títulos. Muitos nomes são especulados para assumir o comando do Galo, mas nada ainda foi definido. Nós vamos ter a calma, sem ser lentos, dentro de uma rapidez, sem ser de forma apressados, né? Para a escolha do novo comandante. Como tudo isso, por mais que muitas vezes divulgado, o Jorge ontem aqui nos comunicou oficialmente, e então nós, a partir de hoje, juntamente com o presidente, com o órgão colegiado, nós vamos debater o perfil daquele que será o comandante. Por conta justamente da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, nosso entendimento é que nós temos um tempo necessário para a escolha. O projeto aqui do Galo, todos vocês sabem que é um projeto de médio e longo prazo, né? Então a ideia é que tenhamos um técnico aqui que possa dar continuidade a tudo que foi feito de bom até aqui e, tomara Deus, ter tempo necessário para desenvolver também a sua metodologia de trabalho. O Atlético tem sua estreia no Campeonato Mineiro no domingo, em jogo contra o RT em Belo Horizonte. Mas até então, quem fica no comando do time, até o novo técnico ser anunciado, são alguns membros da comissão técnica. Quem vai comandar, se até lá não tivermos o técnico, no domingo, nós temos uma comissão técnica aqui permanente, que são os auxiliares do clube, hoje comandado não, mas como apoio
do Jorge Sampaoli nisso aí, e que é o Lucas Gonçalves e o Éder Aleixo, temos o Renatinho, que é o preparador físico. A princípio, essa turma que vai dar seguimento, porque eles estão, diferentemente do que muitos dizem, né? Eles que são apoiadores, acompanham os treinamentos, participam dos treinamentos. Então a ideia é que se modifique o mínimo possível nesse sentido, enquanto ainda não tivermos o novo comandante. Essa é a ideia, e é dessa forma que a gente deve iniciar o campeonato estadual no domingo. Pois é, e essa estreia no domingo é justamente contra a URT de Patos de Minas, no Mineirão, às 18h15. Na sequência, tem análise da notícia aqui no News. A gente mostra que ônibus continuam a circular além do limite em Patos de Minas. A situação Covid-19 na região. Coromandel prorroga decreto. Patos de Minas confirma mais 8 mortes por Covid-19. Em uma semana, 30 patenses perderam a vida para o vírus. Estamos chegando com a análise da notícia. Aqui comigo, Gui Boaventura, dividindo a nossa bancada para a gente falar de diversos assuntos. Tudo bem, Gui? Tranquilo? Terça-feira? Tudo bem, André. Boa noite. Boa noite. Nosso telespectador. O Gui, a gente começa falando da fiscalização, né? Da fiscalização que é feita em Patos de Minas, daquela força-tarefa, que tem apoio da Polícia Militar. E fazendo um balanço de hoje, que foi publicado pela Prefeitura, a gente tem até aí na tela, né, Luiz, para colocar essa fiscalização. Hoje nós tivemos aí pelo menos 7 restaurantes em diferentes bairros que tiveram as atividades encerradas, fecharam as portas por causa que foram flagrados com retirada de marmitex no local, que está proibido pelo decreto. Teve uma clínica odontológica no centro de Patos de Minas, que estava com atendimento eletivo, que também está proibido. Uma loja de material de construção no bairro Antônio Caixeta, com retirada no local também. Uma loja de conveniência no centro da cidade, com atendimento presencial. Portanto, aí, descumprimento daquele decreto, né, do último decreto aí, que está em vigor, Gui. Uma situação que acaba colocando essas pessoas na dificuldade, porque aí vão ter as atividades encerradas e aqueles incidentes têm que ficar um prazo ainda maior fechados. Olha, uma coisa tem que se destacar aí, que é o trabalho de fiscalização nesse ano, nessa atual administração. Eles têm trabalhado. É uma equipe insuficiente, a cidade é grande para o suporte que eles têm, mas eles têm usado aí a polícia militar e têm trabalhado. Esse é o que é o mais importante. Isso é o que, na realidade, desculpa aí, a intercorrência do microfone, né? Mas destacar, o que nós temos que destacar é esse trabalho. Apesar do número pequeno de fiscais, apesar da falta de gente, apesar da falta de estrutura, os fiscais estão trabalhando, estão motivados e estão trabalhando, mostrando resultado. E é isso mesmo, você fiscalizar e punir é difícil, porque você tem que encontrar esses pontos que estão quebrando aí o protocolo, né? E ir lá fiscalizar e multar e punir. Agora, um outro detalhe é o seguinte: nós estamos recebendo aqui através do nosso WhatsApp, 999474515, muita reclamação de gente que tem chamado a fiscalização e a fiscalização não tem ido. Então, a opção é chamar a Polícia Militar. Disca 190, porque a Polícia Militar está engajada nessa batalha aí também, nesse movimento aí de fiscalização. Pois é, Gui, mas a fiscalização ela não tem flagrado como está circulando os ônibus em Patos de Minas. Essa é uma reclamação constante, né? Essa foi uma bola que nós cantamos aqui, e eu falei, inclusive, no dia que saiu o protocolo, eu falei, eu quero ver alguns setores fiscalizados aqui em Patos. Um deles é a empresa de ônibus, o transporte coletivo. Esse é um gargalo, esse é um problema sério, porque são muitos ônibus, há uma capilaridade muito grande aí da empresa de ônibus. Se ela não fura num lugar, fura no outro, porque nós recebemos imagens aqui, nós recebemos essa denúncia aqui. Nós, inclusive, temos imagens da rota do Distrito Industrial, essa denúncia foi feita hoje pela manhã, enviada a nossa reportagem, está aí na tela, justamente ilustrando isso que você está dizendo, ó. É muito fácil, porque o povo quer ir.
né? O povo também tem que ter uma determinada dose de responsabilidade e não entrar no ônibus. Olha primeiro, o motorista é obrigado a esperar. Né? Você entra, sobe no degrau da porta de entrada e olha se tem muita gente. Se tiver muita gente, você não entra. E se você estiver lá dentro e tiver muita gente, peça o motorista para parar para você descer, mesmo sem pagar a passagem. Porque eles estão quebrando essa regra. Eles estão quebrando o protocolo. E não pode, porque isso aí já está definido. Os técnicos, os infectologistas sempre divulgaram isso e sempre falaram isso aí, Odair, que um dos pontos, e foi feita uma pesquisa em relação a isso em Belo Horizonte, né, uma pesquisa muito afinada em relação a isso, da possibilidade de contaminação dentro do transporte coletivo. É um ponto muito frágil. Pois é, a gente, inclusive, que é constante esse tipo de reclamação, e aí tem uma situação também que a gente tem que levar em conta, e por isso tem que ser fiscalizado, porque o cidadão, ele, em sua grande maioria, depende desse transporte. E ninguém pega o ônibus 5 horas da manhã porque acha bonito, pega porque precisa trabalhar. Porque precisa ir trabalhar. Então, a grande indignação dessas pessoas é justamente com isso. Né? Sim, e aí ele precisa ser atendido, e é aquele detalhe, se ele se para no ponto dele, um ônibus com muita gente dentro, eu estou falando para ele não entrar aqui no ônibus, mas ele observa o seguinte, ele sobe no degrau do ônibus, está cheio lá, mas ele olha para trás e vê o patrão, se ele não chegar, ele pode ser demitido. Ele vê o emprego dele, o sustento da família. É por isso que tem que ter a fiscalização da prefeitura. É por isso que esses fiscais têm que fiscalizar o tempo todo e fiscalizar forte o transporte coletivo, porque normalmente é um poderio muito grande, é um monopólio, só tem uma empresa sabe, é bem entrosada com a prefeitura, precisa fiscalizar, precisa dar uma resposta aí para a população. Ok, vamos dar uma passada pela região para falar dos casos de Covid. A gente começa falando de Coromandel, porque, vamos até colocar aí na tela, Coromandel, o prefeito, a prefeitura prorrogou o decreto, né? Pode colocar aí, Luiz. Prorrogou esse decreto em Coromandel, continua o toque de recolher, continua a lei seca, barreira sanitária, restrição e horário de funcionamento do comércio. E o decreto agora vai até 1º de março, portanto, está aí essa prorrogação desse decreto em Coromandel, justamente por causa da dificuldade, pelo que os municípios passam, né? Sim, é um negócio assim que aperta todo mundo, principalmente o prefeito, fica numa situação completamente desajustada, né? Desconfortável, porque se fecha tudo, atrapalha a vida financeira da cidade. Se abre, dá no que está dando aí em toda a região, acontece o que está acontecendo aí em toda a região. Então é difícil. O prefeito Fernando Breno, lá de Coromandel, está numa situação complicada, como todos os prefeitos da nossa região. Hein? Muito bem. Vamos falar de Varjão de Minas, porque nós temos um comparativo de casos em Varjão de Minas. Esse comparativo era feito semanalmente, mas aí a prefeitura resolveu diminuir esse prazo aí justamente por causa do número de casos, diminuir esse prazo aí para poder divulgar. Portanto, nós tivemos em 4 dias, né, nós tivemos aí, e aí nós temos aí uma diferença, essa data não está correta, viu? Não é isso não, viu, Luiz? Mas aí nós temos aí uma diferença de novos casos em Varjão de Minas, nós temos lá mais óbito confirmado, chegamos aí a 11 óbitos confirmados em Varjão de Minas, que não foge dessa situação, porque antes o que se tinha na pandemia era que os grandes centros tinham aí o número maior de casos, pequenas cidades eram atingidas de maneira menor, mas hoje os municípios de Minas, como um todo, estão muito agravados com a situação. É uma região, né? O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba hoje tem o olhar do resto do Brasil, assim como a região de Araraquara também tem, por causa da circulação dessa nova variante aí do coronavírus. Se já foi encontrada essa variante em Uberlândia, e se ela foi levada, porque ela foi levada de Manaus lá para Uberaba, porque levaram doentes lá de Manaus para Uberaba, essa variante está no nosso meio. E o Brasil está olhando hoje, a situação que está vivendo é uma situação de crise, uma situação
complicada que vive o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Quando a gente fala Alto Paranaíba, a gente inclui também noroeste de Minas e parte até do centro-oeste, porque se estende por ali também essa situação, né? E a situação é grave. A pior situação de Minas é dessa nossa região hoje aqui, é do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A pior situação de São Paulo hoje é a região de Araraquara. Está complicado o caso lá na região de Araraquara. Estão tomando todas as providências, lockdown em Araraquara, lockdown nas cidades que gravitam em torno da cidade de Araraquara. Pode chegar até providências mais sérias até Ribeirão Preto. E essa nossa região aqui é uma região que chama a atenção hoje do Brasil. É a pior região de Minas e é uma das piores regiões do Brasil na situação em relação à Covid-19. Ainda falando sobre a região, vamos ver como é que está Vazante. Nós temos um comparativo de casos também lá de Vazante entre ontem e hoje, que nós temos aí, está na tela, os casos confirmados, os óbitos, 2 óbitos a mais, portanto, de ontem para hoje na vizinha cidade de Vazante. Vazante é uma cidade pequena, né? Uma cidade que tem uma população pequena e que esses números aí representam muito para 27 óbitos lá na cidade de Vazante, é um número alto para a população que tem aquela cidade. Agora, você quer outros números de uma cidade aqui, e não são números confortáveis e nem bons? Pode vir para cá, pode trazer, Felipe, Luiz. Porque eu vou falar, já falamos de Vazante, eu agora quero falar de Uberlândia. Notícia da agora à tarde em Uberlândia. Uberlândia alcança a triste marca de 1.000 pessoas mortas pela Covid-19. O prefeito Adelmo Leão se manifestou agora no final da tarde, decretou luto de 3 dias pelo alcance desse número. 1.000 pessoas mortas na cidade de Uberlândia. Mais um grande número de pessoas hoje, na contabilidade de hoje, no boletim de hoje, mais 15 pessoas foram contabilizadas agora à tarde, lá na cidade de Uberlândia. Em uma velocidade muito maior. Numa velocidade muito grande. E tem até um dado interessante nessa matéria, que são as pessoas, a idade das pessoas, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, mas a idade das pessoas, as últimas vítimas, para completar 1.000 mortes em Uberlândia. Um homem de 57 anos, 3 mulheres, 23, 47 e 50 anos. São pessoas muito mais novas. São 5 idosos de 61, 64, 74, 78 e 80 anos. Idosas de 73, 2, 74, 75, 77 e 99 anos. Quer dizer, aqui esses números já mostram que a coisa está generalizando, está baixando a faixa etária. Né? E isso por conta, claro, dessa nova variante do coronavírus. E é uma situação preocupante, a situação de Uberlândia, né? Porque Uberlândia, nós temos uma ligação umbilical com Uberlândia. Aqui não tem nenhuma família daqui que não tem alguém ou várias pessoas que moram lá em Uberlândia. Então, não tem nenhuma família aqui que não tem ninguém que... Na minha família, ninguém mora em Uberlândia. Pode ver que tem, e tem esse relacionamento, esse trânsito de pessoas entre Uberlândia e Patos de Minas. Isso é extremamente preocupante, a situação lá, porque há um reflexo imediato na nossa... Até pela proximidade, né, Gui? Até pela proximidade, até pela... A proximidade geográfica, porque nós estamos aqui a 200 quilômetros, não é uma distância muito grande. Nós estamos próximos de um centro que está vivendo uma situação terrível hoje em relação à Covid-19. Se pensarmos numa variante de Manaus que se apresenta em Minas Gerais... a variante de Manaus já está em 17 estados. Então, as distâncias não fazem muito sentido para um vírus como esse. Né? Em uma semana, a velocidade de novos casos e mortes por Covid-19 é assustadora em Patos de Minas. Veja aí.
No dia 16 de fevereiro, eram 7.072 casos de Covid-19 em Patos de Minas. Uma semana depois, esse número saltou para 8.517. 1.445 novos casos em 7 dias, média de 206 novos infectados por dia. Em 24 horas, comparando o boletim de segunda com terça-feira, constam mais 183 doentes. Com relação a mortes, há uma semana, o boletim epidemiológico de Patos de Minas registrava 126 óbitos de patenses em decorrência da Covid-19. Nesta terça-feira, o número saltou para 156, 30 óbitos em apenas uma semana. Em 24 horas, foram confirmadas mais 8 mortes em Patos de Minas. Gui, aí tem essa questão que a gente fala dessa velocidade lá em Uberlândia, dessa velocidade que se abate por aqui também, porque se você pegar, vamos colocar aí de julho do ano passado até dezembro, a gente tinha casos, eles não diminuíram, mas não eram tão altos os números de casos, as mortes não eram tão frequentes e os casos não evoluíam da maneira como evoluem hoje rapidamente. Ou seja, a partir do momento que se tem uma variante, nós temos aí uma situação como essa de 30 mortes em uma semana, que é algo assim que mesmo em meio à pandemia, lá naquele período mais que a gente achava que era o mais crítico, que não é, porque agora é que é o mais crítico, não se imaginava que a gente chegasse a esse ponto. Né? Não se tinha essa ideia de que, como Patos de Minas, um município como teria aí 30 mortes em apenas uma semana, que é um número altíssimo, né? Nós seguramos em 2 dígitos muito tempo o número de mortos aqui na cidade. De repente, a coisa desandou, né, e os números subiram muito. Isso a gente vem notando que foi depois, algum tempo depois, da realização das eleições. Muita aglomeração na eleição, muita comemoração logo após a eleição, não é mesmo, Lagoa Formosa? Comemorou demais, fez festas muito grandes, outras cidades da região também fizeram. E aí, o que aconteceu? Foi aumentando esse contato e parece que as pessoas foram relaxando até chegar o Réveillon. No Réveillon foi festa para tudo quanto é lado, e esses números a gente sabia. A gente que acompanha, você aqui que acompanha todos os dias, né, nós que acompanhamos todos os dias, nós sabíamos que isso ia dar errado. Como deu errado. Além das festas, as viagens. Como aumentou, sim, como aumentou nesse fim de ano. Porque várias festas aqui, e como você disse, e eu estava deixando de citar aí a questão das viagens. Muita gente viajou. Muita gente viajou, adoeceu lá fora, muita gente veio, teve que se internar lá fora, muita gente veio já, teve que se internar pelo caminho, chegou aqui já doente, foi direto para o hospital. Nós temos exemplos vários disso que aconteceu aqui em Patos de Minas. E não só em Patos, mas em toda a região. E aí, essa região se complicou por causa dessa movimentação das pessoas. E as 2 cidades maiores aqui, que é Uberlândia e Uberaba, também estavam mais relaxadas. O prefeito de Uberlândia, inclusive, brigando pela abertura, saiu do Minas Consciente, brigando pela abertura do comércio, mas, na nossa visão, de uma maneira desordenada, e isso acabou dando no que deu. Nós temos aí as 2 cidades, as 2 maiores cidades, com os problemas com a nova variante, porque foi obrigado a receber, Uberaba foi obrigado a receber pessoas doentes que vieram de Manaus. E aí vieram trazendo a nova variante lá de Manaus e, consequentemente, isso passou para o enfermeiro, passou para o médico, passou para outra pessoa, o atendente, e isso foi se alastrando. E na velocidade que é essa nova variante, faz com que a gente passe aí esse aperto, esse apuro que nós estamos passando aqui na nossa região. Nós falamos o número de casos, vamos mostrar como é que está a nossa taxa hospitalar entre ontem e hoje, também o comparativo aí na tela, Gui, justamente desses números que também não param de crescer. Agora é o seguinte, vez em quando a gente tem uma variação pequena para baixo, mas está sempre
estamos sempre batendo no teto, né? Sempre uma média alta. Né? Estamos sempre numa média muito alta e essa variação desse percentual aí de internação aqui em Patos de Minas, que é o mais importante, né, que é esse quadrinho mais azul aí. Voltaram lá o quadrinho mais azul, né? Não, mudaram, né? Mudaram completamente o quadrinho. De ontem para hoje, nós temos ali 217 ontem, temos o mesmo percentual hoje, só que o percentual em leitos de UTI subiu. A variação na UTI foi para cima. Clínico se manteve, né? Clínico se manteve. O que de maneira nenhuma é uma informação boa, uma notícia boa. Não, muito pelo contrário. Estabilizou, mas estabilizou onde? Estabilizou num patamar muito alto. É preciso que caia esse número, é preciso que caia esse número de atendimento. E aí você fala assim, mas fechou toda a cidade, esse número de atendimento continua alto? Sim, e vai continuar assim pelos próximos de 10 a 15 dias. Continuar desse mesmo jeito, que isso é contaminação de antes. Daqui 10 ou 15 dias é que esses números podem começar a baixar. Muito bem, Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui no News? Em instantes, após ganho de ação de intervenção judicial, o prefeito de Patos de Minas diz que vai retirar equipamentos do Hospital São Lucas para ampliar leitos no hospital de campanha. E com grupos prioritários ficando para depois, como idosos, o secretário de Estado de Saúde concorda com a ordem vacinal estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização. Dois homens foram presos em Patos de Minas após serem identificados como suspeitos de furto, né? De estarem aí assaltarem uma residência em Presidente Olegário. Para fugir do local, os criminosos teriam usado um carro furtado no norte de Minas. O fato aconteceu em uma residência que fica no bairro Dona Benta, em Presidente Olegário. Segundo a vítima, ela teria ido até o portão para abri-lo, momento em que dois homens, sendo um de 22 e outro de 25 anos, armados com armas curtas, anunciaram o assalto. A polícia militar foi acionada logo pela manhã, em que, segundo o solicitante, né, dois indivíduos armados chegaram até uma residência. Ambos, né, os dois de posse aí de armas de fogo, cada um com um revólver, renderam a vítima, já é um senhor de idade, e, utilizando aí de ameaças com as armas de fogo, amarraram esse senhor e jogaram em cima da cama. Dentro da casa, os criminosos amarraram a vítima na cama e roubaram o dinheiro que estava no bolso dela, aproximadamente R$130. Ainda foi levado uma gaiola com papagaio e um celular. Reviraram toda a residência dele e insistentemente procuravam por dinheiro e arma de fogo. Da ação, eles levaram em torno de R$500, 2 papagaios, um telefone celular e 2 facas. A Polícia Militar passou a informação para cidades vizinhas e realizou rastreamentos. Os homens que teriam cometido o roubo foram localizados no bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. Os bens da vítima foram recuperados. Segundo informações, o carro que eles teriam usado para fugir de Presidente Olegário teria sido furtado no norte de Minas. Através de circuito de vídeo monitoramento de comércios próximos a essa residência, foi percebido, foi possível verificar que os indivíduos chegaram até este local utilizando um veículo. E um desses indivíduos, inclusive, ele vai até um comércio comprar um maço de cigarro. As câmeras de vídeo monitoramento desses comércios conseguiram capturar as imagens dele. Ao serem verificadas, os indivíduos foram reconhecidos. São indivíduos aí bem conhecidos no meio policial pela prática de diversos crimes. Após identificá-los, foi realizada uma operação onde, durante as diligências, ambos foram localizados em sua residência. Nesta residência também foi localizado o carro utilizado na ação, que após ser consultado, foi verificado que esse carro foi roubado na cidade de Itaubim, no norte de Minas, né? Foi localizado um dos papagaios e parte do dinheiro roubado. Com tantos profissionais da saúde sendo vacinados antes dos idosos, o secretário de Estado de Saúde, que estava em Patos de Minas hoje, disse que o plano está de acordo com o Plano Nacional de Imunização e orientou que os municípios sigam a ordem. A ordem de prioridade vacinal determinada pelo Ministério da Saúde gerou dúvidas na população.
tendo em vista a quantidade de profissionais da saúde, o grupo de idosos, que é considerado de risco, e demais profissionais que atuam na linha de frente. Segundo o secretário de Saúde de Estado de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, a prioridade para a saúde é uma estratégia para manter o setor trabalhando. O profissional de saúde sendo vacinado significa que ele continua a máquina operando, continua as pessoas sendo atendidas, então isso é muito importante. Então, quando nós falamos assim, não, os profissionais de saúde, principalmente os da linha de frente, têm que vir sendo vacinados, a gente quer dizer que a máquina manter operando, as pessoas serem tratadas porque o profissional está saudável, é importante. Já o grupo de idosos entra na sequência como grupo prioritário e a decisão é uma estratégia para diminuir os casos graves e a ocupação de leitos. O coronavírus ele se assemelha muito ao H1N1, que a gente já tem uma rotina. Começar do mais idoso e vir descendo é uma lógica muito interessante, porque a gente vai diminuir aqueles que têm maior risco de ficarem graves, consequentemente de ocuparem leitos de terapia intensiva e, consequentemente, de levar ao gargalo da rede. Então, é uma ordem que, sim, nós entendemos que é justa, né? Questionado se o município tem autonomia para alterar a ordem, o secretário afirma que, apesar de haver a possibilidade, a mudança não é recomendada. É possível, mas não me parece muito razoável. Por quê? Porque não volta. Para o Estado e para o Ministério, nós já mandamos a vacinação para aquele grupo. Então, se aquele grupo não for vacinado porque a dose foi para outro grupo, do ponto de vista da União e do Estado, nós já vacinamos. Pois é, o secretário Carlos Eduardo Amaral visitou hospitais do município e anunciou a coparticipação de auxílio ao município que enfrenta um colapso no sistema de saúde. Na visita ao município de Patos de Minas, o secretário esteve no Hospital Regional Antônio Dias, no Hospital São Lucas e no Hospital de Campanha, para verificar as condições de cada unidade e o que poderia ser feito em cada uma delas. Na sequência, participou de reunião na Câmara, a fim de definir a prorrogação de calamidade pública no município, a qual foi aprovada em 2 turnos e prorrogada até o final de abril. Além disso, a Prefeitura tem até o dia 10 de março para prestar contas sobre a calamidade entre os dias 1º de janeiro e 23 de fevereiro, o que até então não havia sido feito. Durante a coletiva, o secretário ressaltou a gravidade do aumento de casos registrados nas últimas semanas em todo o estado. No estado de Minas, nós tivemos um aumento de casos desde o final de novembro. Esse aumento de casos ele começou na região leste do estado, que corresponde a Governador Valadares, Vale do Aço, um pouco mais abaixo, na região sudeste de Juiz de Fora. Ele foi migrando, passou pela central, centro-oeste, sul e está chegando aqui agora. Por que isso é importante? Porque enquanto estado, nós tivemos 74% de ocupação de terapia intensiva e estamos com 70%. Então houve na média uma redução. Só que a região aqui, Triângulo do Norte e o Noroeste de saúde, né, que vocês se inserem aqui, está vivendo um momento muito delicado, um aumento de casos, e esse aumento de casos ele é real. Eu acho que as pessoas têm que entender isso não é forçado. Né? A única forma de controlar o aumento de casos é com distanciamento, não há outra forma. Né? E por outro lado, eu vou embora daqui com uma noção de que está tendo gestão de crise adequada. Além disso, falou sobre a funcionalidade do programa Minas Consciente e adiantou que o plano tem cumprido com a sua finalidade e que o objetivo é comunicar a situação para que haja colaboração e compreensão de todos. O Minas Consciente para nós, até hoje, ele é um programa muito interessante. Ele tem antevisto a situação de crise em praticamente todas as regiões. Ou seja, quando nós começamos a mostrar está ficando amarelo, está ficando vermelho, em geral a gente antevê aquele momento em que vai ter um aumento de casos, vai ter um estresse. Então isso mostra que os indicadores nossos estão bem equilibrados, a gente consegue antever realmente, isso para nós é fundamental. Por outro lado também, é fundamental que a população entenda que existe um sinal e que o sinal deve ser seguido. Se não houver essa compreensão, não há como impor isso à população. Não é impossível os 21 milhões de mineiros nós tomarmos contas dele em pouco.
Ou seja, é uma forma de comunicar. Quando nós fazemos essa coletiva, igual nós fizemos mais de 140 coletivas em Belo Horizonte, né? O que nós queremos é comunicar. O que, portanto, aí nós temos uma fala do secretário, pode abrir aqui para a bancada, Luiz, do secretário falando dessa coparticipação Estado-município e dessa possibilidade desses auxílios para minimizar esse caos na saúde que se instalou em Patos. Pois é, mas o auxílio aí, a coparticipação é do município para com o Estado, porque quem é obrigado a bancar o SUS, né, e essa verba do combate à pandemia, essa verba vem da União e do Estado. O Estado até, inclusive, o ano passado, cortou essa verba aqui de Patos de Minas, descredenciando os leitos de UTI do hospital de campanha. O município foi obrigado a bancar, no final, essas despesas. Então, o que o secretário veio fazer aqui? O que ele veio trazer para Patos de Minas? Veio aqui para fazer discurso, dar coletiva e participar de reunião da Câmara, que ia votar a sequência do estado de calamidade, do decreto de calamidade pública. Aliás, você vai dar a notícia aí, foi aprovada a prorrogação, mas ele veio participar disso. Eu estou falando disso com muita seriedade, porque hoje me falaram o seguinte: olha, o secretário chegou em Patos, desceu do avião e foi direto para o hospital regional. E eu perguntei, ele estava doente? Que ele foi fazer o quê em hospital? Visitar o hospital para quê? Os problemas que nós temos aqui é falta de estrutura, é falta de leito de UTI, é falta de leito clínico para receber esses doentes, a ponto do município, num final de semana, como foi o final de semana passado, pedir para as pessoas não procurarem o centro de atendimento, que é o único centro de atendimento, que é o hospital de campanha. Essa é a situação que nós estamos vivendo aqui. E aí me vem o secretário, né, passear em Patos de Minas, porque chegou de mão vazia. Se ele chega aqui, olha, eu estou trazendo, os leitos vão funcionar, vamos buscar equipamento, respirador, cama, maca, remédio, os insumos para funcionar os leitos clínicos e de UTI. Nós estamos passando uma pendenga danada e ainda paramos para ouvir discurso, para ouvir conversa, para ele dar opinião sobre isso ou sobre aquilo. Essas opiniões nós temos aqui, não precisamos de trazer gente de fora. O que nós precisamos de fazer é receber do Estado o benefício que a região merece. Não é só Patos, não, é a região. Nós precisamos do hospital de campanha da região. Ele não falou disso. É preciso que ele dê sequência à fala do governador. A nossa região está em frangalhos. Nós estamos entupidos de doentes, sem lugar para colocar, correndo com doente daqui para ali, e me vem o secretário passear em Patos de Minas. Complicada essa situação. Gui, sobre a Câmara que você falou aí, sobre a aprovação na Câmara, foi aprovada em segundo turno até o final de abril, essa questão da calamidade. O prefeito tem até o dia 10 para prestação de contas sobre o parecer da Comissão de Justiça e sobre o período de calamidade entre o dia 1º de janeiro até 23 de fevereiro. Portanto, aí foi o que a nossa reportagem apurou. A gente tem também, Gui, certo. A Câmara está certa em aprovar isso aí. Nós estamos vivendo mais do que antes um estado de calamidade, mais do que o primeiro decreto feito pelo prefeito anterior, nós estamos vivendo agora um estado de calamidade. A Câmara fez certinho e fez certo em fazer uma reunião, aprovar em 2 turnos, com todo mundo junto, vamos para frente. E é preciso, esse decreto é instrumento que o prefeito precisa para ser usado num momento desse. O prefeito precisa dos benefícios e da agilidade que dá um estado de calamidade decretado no município. Vou falar aí nessa questão aí de leitos, nessa questão de insumos. Temos uma fala aí, né, Luiz, do prefeito falando sobre os materiais, né, a serem retirados, podendo ser retirados
lá do Hospital São Lucas. Nós temos aí, vamos colocar então? A parte que eles não deixaram a gente ver, nós só conseguimos ver mediante intervenção, é o que eu falei no início aqui, ironicamente, o atrás da parede, aí é que é o problema. Infelizmente a rede de oxigênio sai e está isolada. Não chega oxigênio nos quartos. A ausência de oxigênio, que nós chegamos a pensar em vários momentos que a gente estaria, de certa forma, tranquilo em relação a esse assunto aqui em Patos, porque qualquer coisa que teria na usina do São Lucas, ela não funciona. Então, houve a avaliação prévia do município, mas vocês sabem que a tratativa ali é um pouco complicada e nem tudo é permitido. Nós só conseguimos, mediante ordem judicial, analisar todos os detalhes do hospital. O Gui, portanto, o prefeito fala que ele diz o seguinte, que da possibilidade de retirada desses equipamentos lá do São Lucas para serem levados para o hospital de campanha, né? Por força da justiça. É isso, por causa da intervenção judicial. Ele havia adiantado que não tem estrutura para atender Covid, né? O local, o Hospital São Lucas, e o prefeito falou também que tem permissão da justiça para a retirada dos equipamentos do local, pois alguns são, inclusive, do Estado. Pois é. Essa é uma pendenga difícil de entender. Por que não faz lá no hospital? Já tem uma estrutura, por que não faz isso? Por que o município não usa isso lá no hospital, ao invés de levar para saturar o ambiente lá do hospital de campanha? Por que não usa num outro ponto? Num hospital, já tem o poder da intervenção, intervém no hospital, usa o equipamento e usa lá no Hospital São Lucas, porque descentraliza esse atendimento. E esse atendimento do São Lucas pode atender também a região, que está aí há já um tempão também, penando, trazendo doente de um lado para o outro. É Lagoa Formosa que manda para Paracatu, cidade que manda para Pará de Minas, para Montes Claros, para Uberaba, para Belo Horizonte. Essa é a situação da região. É por isso que eu falo que o governador falou da possibilidade de se construir um hospital de campanha. Será que vai ser a hora que acabar a pandemia? E cerca de 80 manifestantes foram para a porta da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, nesta terça-feira em Belo Horizonte. Eles cobraram mais investimentos do Estado na ciência. Com faixas e cartazes com dizeres de descaso e negligência do executivo e até com uma seringa gigante simbolizando a importância da vacina, os manifestantes também cobraram um plano do governo do estado de Minas Gerais para que a FUNED comece a produzir imunizantes contra o coronavírus. Participaram do ato sindicalistas, representantes do Conselho Estadual de Saúde e parlamentares. Esse ato é tão fundamental, por isso as nossas discussões, denúncias e cobranças para que Minas Gerais faça um investimento em saúde, porque tem outra coisa. Como é que se explica, no pior ano que nós vivemos, o governo de Minas diminuiu o dinheiro da saúde? No ano que milhares de pessoas morreram, outras milhares de pessoas vivem as consequências pós a contaminação da Covid, e o Estado diminuiu o investimento em saúde pública. Minas Gerais é o estado brasileiro que percentualmente menos investiu em saúde em 2020, segundo dados do relatório resumido de execução orçamentária da Secretaria de Estado da Fazenda. O estado fechou o ano passado com 5 bilhões e 700 milhões de despesas líquidas em saúde, o que corresponde a 10,75% dos impostos arrecadados. Por lei, os gastos com saúde devem somar 12% da receita. Os manifestantes também abriram um abaixo-assinado virtual, que já tem quase 13 mil assinaturas, para cobrar a produção da vacina pela FUNED. Pois é, e segundo a FUNED, a instituição tem discutido com o governo de Minas Gerais a produção da vacina de segunda e terceira geração, que mesmo que não seja imediata, tenha potencial específico com maior atividade e aplicável, né, a diferentes perfis. Pois é, a FUNED é uma instituição respeitadíssima, com uma belíssima de uma estrutura, com belos profissionais, e a situação da FUNED passa ao largo, passa longe dos assuntos da Assembleia.
A Assembleia é que devia estar tomando conta disso aí, até para evitar a aglomeração das pessoas lá na porta da FUNED. Agora, devia ser adotada pela Assembleia, a FUNED, principalmente no momento como esse, exigir do governador investimentos na FUNED, a FUNED que esteve pronta para fabricar vacina, a Coronavac, aqui no estado de Minas Gerais, e aí por desentendimento, por desencontros e por desinteresse e falta de velocidade nas negociações do governo mineiro, os chineses cortaram o assunto, paralisaram a negociação e ela não foi para frente. A FUNED poderia estar fabricando hoje, como o Butantan, também a Coronavac aqui no estado de Minas Gerais. Preparadíssima. E a Assembleia nem deu bola para isso. O Gui, você citou no início, no bloco passado, né, sobre por que o secretário veio para o Hospital Regional direto. Há informações que estão sendo apuradas de que hoje uma das questões discutidas pela diretoria da FEMIG no Agarrad foi com relação ao local ser administrado por uma OS, que já tinha sido dito aí no ano passado. As informações são de que o edital deve ser publicado em breve. A gente está aí verificando e apurando essa notícia, viu? Muito bem. Eu só quero saber se é hora de discutir isso. É hora de discutir isso. E outra coisa, o secretário estadual tem que pegar esse assunto mastigado. Quem tem que discutir isso aí é o presidente da FEMIG. E ele não precisa vir aqui no hospital, fazer visita no hospital para conversar com quem? Com os enfermeiros lá, com os médicos? Escuta, vocês são a favor, são contra? Vocês acham que pode? Não vai pedir opinião para ninguém. Então veio aqui para ver o quê? Eles conhecem de cor e salteado o que tem ali dentro do hospital. Então faça-me o favor, no momento desse que nós estamos com a região pedindo socorro, com o nosso setor de saúde pública pedindo socorro para a nossa região aqui, vai discutir a administração do hospital regional? Pois é, a gente, antes de encerrar, você me dizia aqui em off do aumento de combustível que pesa mais ainda no nosso bolso, né? Pois é, hoje foi a vez do etanol, né? Aumentou 40, na compra, estava conversando com um proprietário de posto que hoje foi comprar o etanol, né, e ele pagou 40 centavos a mais lá na distribuidora. Não sei qual que é o percentual disso em relação ao preço que vai estar na bomba, mas é 40 centavos ou 41 centavos, isso dá mais de 12% num aumento no etanol que estava segurando as pontas aí, né? Mas... ainda era o combustível que estava mais barato. Ainda era o combustível que estava mais barato. Gui, com essa a gente encerra por aqui então. Obrigado pela sua participação conosco hoje aqui no News. Obrigado. E estamos sempre à disposição. Muito bem, o NTV News volta amanhã às 19 horas. A todos uma ótima noite. Boa noite.